Olá, amado irmão, amada irmã, a paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo e a graça e unção do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo a mais uma formação aqui no nosso curso Fé Católica. Esse curso que é ministrado exclusivamente para você que é membro aqui do canal. Então convide outras pessoas para se tornar membro e ter acesso a este conteúdo que você está tendo. Pois são muitos os questionamentos que somos surpreendidos muitas vezes por familiares, por amigos, a respeito da fé, e muitas vezes a gente não sabe o que responder. Então aqui nós damos um embasamento bíblico para que nós entendamos o alicerce que sustenta a nossa fé cristã católica. E hoje é meio que uma continuidade do modelo bíblico de igreja, pois nós vamos falar a respeito de confissão, reconciliação, o sacramento da penitência. Hoje nós vamos ver o motivo pelo qual o católico se confessa não diretamente com Deus, como ensinam os protestantes, mas se confessamos com o padre, com o sacerdote. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. E nós já compreendemos o modelo bíblico de igreja. E como que uma continuidade, nós vamos ver que a igreja que não tem sacramento da penitência, que não tem confissão, não é igreja. Uma igreja que não tem Eucaristia, não é igreja. Uma igreja que não tem o sacrifício da Santa Missa, o culto de adoração a Jesus sacramentado, não é igreja. Pois somente o padre tem autoridade dada pela Santa Mãe Igreja de que quando está celebrando a missa, quando ele pega as oferendas do pão e do vinho, e que depois que faz a consagração, depois que faz a bênção e pronuncia as palavras do próprio Cristo, que ensinou aos apóstolos que fizesse aquilo em memória dele. Ali Jesus estava instituindo o sacerdócio católico, estava instituindo a Eucaristia e estava instituindo também uma nova e eterna aliança com a humanidade. Pois somente o padre, quando ele pega o pão e pronuncia as palavras que o próprio Cristo pediu para que eles fizessem, naquele momento acontece a transubstanciação. Já não é mais pão, é carne de Cristo. Quando pega o cálice que contém o vinho, depois das palavras pronunciadas, já não é mais vinho, é sangue de Cristo. Quando ele termina a consagração, o sacerdote diz: eis o mistério da nossa fé. E a toda a Assembleia responde: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Então, a igreja vive da Eucaristia. O mistério da fé cristã católica está na Eucaristia. E só na igreja católica acontece esse grande milagre. Você pode pegar todos os pastores do mundo todo e pedir para que eles imponham as mãos sobre o pão e pronunciem as palavras de Cristo, pois vai continuar sendo pão. Pode pegar todos os pastores do mundo todo, impor as mãos dele sobre o vinho e pronunciar as palavras de Cristo, se continuará sendo vinho. Com o padre é diferente. E são inúmeros os milagres na Santa Mãe Igreja Católica. É simples, faz uma pesquisa aí no Google, milagre eucarístico na Igreja Protestante. Você vai ver que não tem nenhum. E se você botar apenas isso, milagre eucarístico, vai aparecer milhares e milhares de milagres eucarísticos, mas todos eles na Igreja Católica. Eu falo daqui de Juazeiro do Norte, aqui tem esse grande milagre que o próprio Deus manifestou ao servo de Deus, o Padre Cícero, através da Beata Maria de Araújo. Você conhece a história, onde quando ia ministrar o sacramento da comunhão, na boca da Beata Maria de Araújo, a hóstia consagrada, o pão consagrado se transformava em carne e escorria sangue pela boca da Beata. E foram inúmeras vezes que aconteceu esse fato, esse milagre. E por conta disso também, o Padre Cícero recebeu agora o título de servo de Deus e logo será canonizado, elevado aos altares da Santa Mãe Igreja Católica. Então o milagre da transubstanciação acontece e só tem na Santa Mãe Igreja Católica. Então nós vamos ver que vai ficar muito claro que igreja que não tem Eucaristia, que não tem confissão, não é modelo bíblico de igreja. Então nós vamos começar falando a respeito de confissão, de reconciliação. E vamos ver que a Sagrada Escritura, ao contrário daquilo que os irmãos protestantes fazem, a Bíblia não nos ensina a confessar os nossos pecados diretamente com Deus. E já para início de conversa, abra a sua Bíblia em Números capítulo 5, versículo de 1 a 7, que vai dizer assim: o Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas, se um homem ou uma mulher causa um prejuízo qualquer ao seu próximo, torna-se assim culpado de uma infidelidade com o Senhor.
ele confessará a sua falta e restituirá integralmente o objeto do delito, ajuntando 1/5 a mais àquele que foi lesado. Então veja que no livro dos Números, Antigo Testamento, a lei que Deus deu a Moisés, como é que diz? No versículo 7 é muito claro: ele confessará a sua falta. Confessará quem? Ao levita, que era a classe dos sacerdotes da época, que era aquele que era responsável pelos cuidados do templo. E a pessoa que cometia tal delito não só confessava o seu pecado, mas também era obrigado a restituir aquela pessoa e um pouco mais além do que tinha causado prejuízo. Ainda na sua Bíblia, em 2 Samuel, no capítulo 11 e 12, vai falar do pecado de adultério do rei Davi, onde ele fez uma confissão pública com o profeta Natã, pois o profeta Natã foi revelado a ele que o Davi estava em pecado, pois tinha ele pegado a mulher do seu soldado Urias e tomou ela como esposa e estava cometendo um adultério. Causou a morte do seu amigo Urias. E o rei Natã vai se encontrar com Davi em uma audiência. E nesta audiência, o profeta Natã revela a Davi o seu pecado, onde ele se arrepende de ter cometido. E ele faz uma confissão pública direto com o profeta Natã. O Salmo 50 é um salmo de penitência, é um salmo de confissão, é um salmo de reconciliação com Deus. Então, depois que o profeta Natã revelou o pecado a Davi, Davi faz a sua confissão pública e compõe o Salmo 50. Também no Salmo 23, no versículo 3 e 4, esse salmo e esses versículos especificamente é o Salmo penitencial. O Salmo 31, do versículo de 1 ao 6, também é um salmo penitencial. É a confissão, é o arrependimento de Davi, e por que não dizer do povo de Israel, em uma confissão pública, pois o salmo, você sabe, é aquela palavra dita, lançada por cima dos telhados. Abra ainda a sua Bíblia em Levítico, no capítulo 5, no versículo do 14 ao 26. Levítico do capítulo 5, do versículo 14 ao 26. Porém, nós vamos pegar apenas do 20 ao 26, que diz assim: o Senhor disse a Moisés: se alguém pecar e cometer uma infidelidade para com o Senhor, negando ter recebido de seu próximo um depósito ou um penhor recusado, restituir uma coisa, roubar ou arrebatada com violência, ou um objeto perdido que encontrou, e jurando falso a respeito de uma das coisas com que se pode pecar, se vem assim a pecar e torna-se culpado, restituirá o objeto roubado ou arrebatado violentamente, o depósito confiado ou toda coisa que tenha sido objeto de julgamento falso. Restituirá integralmente esse objeto ao seu proprietário, ajuntando 1/5 do seu valor. No mesmo dia em que oferecer um sacrifício de reparação, levará ao sacerdote para o sacrifício de reparação ao Senhor um carneiro sem defeito, tomado do rebanho, segundo a tua avaliação. O sacerdote fará por ele a expiação diante do Senhor, e ele será perdoado, seja qual for a sua falta, de quem o tenha tornado culpado. Então, gente, fica claro nessa passagem que acabamos de ler, como era feita a reparação dos pecados no Antigo Testamento. Alguém cometia um delito, aquela pessoa trazia um carneiro sem defeito, sem mancha, e trazia para o sacerdote levita avaliar aquele carneiro. Em seguida, aquela pessoa que trazia o carneiro confessava o pecado ao sacerdote levita, onde ele agora iria pegar aquele carneiro, iria imolar e aspergir o sangue sobre ele. Com essa ação era perdoado o pecado daquele pecador que veio confessar publicamente o seu pecado àquele sacerdote levita e que ofereceu um sacrifício em reparação pelo pecado cometido. Veja como era antigamente. Aqui nós não encontramos aquilo que os irmãos protestantes dizem, que nós temos que se confessar diretamente com Deus. Veja que no Antigo Testamento era desta forma que acontecia. Está aqui, ipsis literi, na Sagrada Escritura. E é por conta dessa prática do cordeiro sem mancha, oferecida no templo pelo sacerdote, que João, no capítulo 1, e no versículo 29, quando vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Trazendo do Antigo para o Novo Testamento, se inicia agora um novo ciclo de prática da fé.
Não há mais necessidade de matar cordeiro, de matança, de aspergir sangue nas pessoas. Por quê? Porque Jesus agora se coloca como o Cordeiro de Deus enviado para tirar o pecado da humanidade. E essas mesmas palavras, você sabe disso, católico, elas são pronunciadas antes de se distribuir a comunhão para os fiéis que estão ali participando da missa. O sacerdote eleva o cálice e a hóstia consagrada e diz: felizes os convidados para a ceia do Senhor. Gente, essa palavra é muito linda, essa palavra é muito bela. Eis, feliz somos nós que somos convidados para a ceia do Senhor. E ele diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E como é que nós respondemos? Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Veja que a Santa Missa, ela foi tirada da palavra de Deus, gente. Todo o ato litúrgico, todo culto que tem ali dentro da missa, a Sagrada Escritura está contida ali nela. Por isso, dessa forma, segundo a Bíblia, nós não vivemos segundo a antiga aliança, mas conforme a nova aliança. A antiga aliança era praticada com o sangue do Cordeiro, e a nova aliança, ela é vivida com o sangue de Cristo, pois ele se imolou por nós. Por isso que nós vemos que no Antigo Testamento Deus tinha feito uma aliança com o povo de Israel, e a prática do sacrifício era dessa forma. Já na nova e eterna aliança, pois não é necessário mais haver aliança, pois Cristo já veio para realizar o seu plano de amor e salvação para a humanidade. Em João, no capítulo 3, versículo 16, vai dizer isso: de tal forma Deus amou o mundo que deu o seu Filho, para que o mundo não perecesse, não morresse, mas fosse salvo por ele. Pois o Filho do homem veio não para condenar, mas para salvar o gênero humano, salvar a humanidade. Então é na pessoa de Cristo Jesus que nós somos salvos. É através da Eucaristia dada à comunidade na Santa Missa que nós somos salvos. A igreja vive da Eucaristia. E para se aproximar da Eucaristia é necessário estar limpo, é necessário estar sem pecado, para não cometer uma comunhão sacrílega. Por isso a importância da confissão antes da comunhão. Deus deu poder aos homens para perdoar pecados. Sim, é verdade, você não está escutando errado. Vamos ver na Sagrada Escritura esse embasamento. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9, versículo 6, que diz assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados, levanta-te, disse ele ao paralítico, toma a tua maca e volta para a tua casa. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Gente, aqui Jesus tinha feito uma cura de um paralítico, onde as pessoas ficaram escandalizadas porque Jesus tinha dito: levanta-te, os teus pecados estão perdoados. Aquelas pessoas se perguntaram: como pode esse homem perdoar pecados? Só quem pode perdoar pecado é Deus. E aí Jesus vai dar esta resposta. Mas é necessário nós pegarmos a Sagrada Escritura, pegar o texto e fazer o contexto dele. É assim que o católico lê a Sagrada Escritura. A palavra de Deus, ela não pode ser interpretada ao meu bel prazer, do jeito que eu entendo, da maneira que eu acho que é. Não, na igreja não há achismo, não. Na igreja há verdade. E quem dita a verdade da igreja? O próprio Cristo, na Sagrada Escritura e pelo magistério da Santa Mãe Igreja, que interpreta o que está dito aqui. Por isso que nós vamos contextualizar essa palavra para compreender isso que eu estou lhe dizendo. Abra ainda a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 5, no versículo 17 e 26, que vai dizer assim: um dia estava ele ensinando, ao seu redor estava sentado fariseus, doutores da lei, vindo de todas as localidades da Judéia, da Galiléia e de Jerusalém. E o poder do Senhor fazia-o realizar várias curas. Apareceram algumas pessoas trazendo no leito um homem paralítico. Procuravam introduzi-lo na casa e para pô-lo diante dele, mas não achando por onde introduzir, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o arriaram com o leito no meio da assembleia. Diante de Jesus, vendo a fé que tinham, disse-lhe Jesus: meu amigo, os teus pecados são perdoados. Então os escribas e fariseus começaram a pensar e dizer consigo mesmo: quem é este homem que profere blasfêmia? Quem tem poder de perdoar pecados, senão unicamente Deus? Jesus, porém, penetrando os seus pensamentos, replicou-lhe: que pensais em vossos corações? Que é mais fácil dizer: perdoados-te são os pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar os pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te,
toma o teu leito e vai para a tua casa. No mesmo instante, levantou-se ele à vista deles, tomou o leito e partiu para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram espantados de entusiasmos e glorificavam a Deus. E tomados de temor diziam: hoje vimos maravilhas. Então, o argumento protestante é justamente em cima dessa palavra de dizer: quem tem poder de perdoar pecados senão Deus? O protestante se embasa o seu argumento neste versículo, mas nós vamos contextualizar essa palavra. Contextualizar a palavra, gente, é se reportar àquele lugar. Procurar entender o ambiente. Imagina a cena. Estava Jesus ensinando. Uma multidão o rodeava. Jesus estava numa sala. Ali estava sentado ao redor de Jesus fariseus e doutores da lei, e também escribas, esses líderes religiosos. Então trouxeram ali um homem paralítico. Não encontrando meio de apresentá-lo a Jesus, abriram o telhado, desceram aquele homem. Jesus, vendo a fé daqueles que traziam, disse: levante-te, pois teus pecados te são perdoados. Jesus disse isso. Agora, contextualizando mais ainda, aprofundando-se mais ainda, como é que a palavra de Deus diz? Então, os escribas e fariseus começaram a pensar e dizer consigo mesmo: quem é este homem que profere blasfêmia? Quem tem poder de perdoar pecado, senão unicamente Deus? Contextualizando, quem é que está falando aqui? É Jesus ou são os fariseus e os escribas? Aqui é conversa de fariseu, aqui é conversa de escriba, aqui é conversa daqueles homens que tinham este entendimento. Aqui não foi Jesus quem falou. Jesus, ele prescrutou o coração daqueles homens e percebeu que no seu interior eles pensaram isso. Então eu fico com a palavra de quem? Com a palavra de Jesus ou com a palavra do fariseu? Eu fico com a palavra de Jesus ou com a palavra do escriba? Esta é conversa de fariseu. Então quando você vê um irmãozinho protestante acusando ou ensinando que nós temos que confessar diretamente com Deus, dizendo que só Deus tem poder para perdoar pecados, vamos entender aqui que não é Jesus que está ensinando isso, é conversa de fariseu. Porque Jesus ainda vai dizer: para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, ele autoriza. Ele vai dizer ao aleijado: levanta-te, pega tua maca e anda. Mas aqui ainda não está dizendo que Deus deu poder ao homem para fazer isso, pois aqui é Jesus. Então vamos ver isso aí também. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9, versículo 8. É a mesma passagem, o mesmo paralítico, que no versículo 8 vai dizer assim: vendo isto, a multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Veja, gente, a Sagrada Escritura ela é muito clara. Aqui ela finaliza com duas palavras e que elas estão no plural. Vendo isto, a multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. E que homens foi esse que Deus deu poder? Ao sacerdote. Porque, gente, quando nós vamos nos confessar, você católico sabe disso, e você que não tem a prática da confissão, aprenda isso. Quando nós nos colocamos naquele confessionário, ou seja, no tribunal ali para nos acusar do pecado que cometemos, quando nós partilhamos a vida diante do sacerdote, o sacerdote, depois de escutarmos, ele vai dizer: pela autoridade dada a mim, a Santa Mãe Igreja, eu absolvo os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a autoridade que o Padre tem, dado pela Santa Mãe Igreja, que o próprio Cristo foi quem deu, porque Cristo é o cabeça da igreja, e ele pronuncia esta palavra: eu absolvo os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o Padre perdoa em nome do próprio Cristo, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Outro detalhe importante para você compreender: depois que esse ato acontece, o padre não pode mais conversar sobre aquele assunto sob pena de excomunhão, sob pena de perder o sacerdócio. Ele não pode conversar sobre aquele assunto nem mesmo com você que está confessando ali. É um segredo que ele vai guardar para o túmulo. É um juramento que o padre faz quando ele vai se ordenar. Você sabe que toda profissão há um juramento. Por exemplo, o médico, ele promete cuidar de toda a vida e no que for possível fazer, salvar a vida. O advogado, ele promete ser fiel às leis, à Constituição. O padre, quando ele é ordenado, ele faz essa promessa de ser fiel à Santa Mãe Igreja e
ao escutar a confissão, ele não pode mais, sob juramento, não mais falar sobre aquele assunto com ninguém, nem mesmo com a pessoa que falou para ele. Então veja a seriedade com que a igreja trata este sacramento tão belo, tão maravilhoso, quando a gente chega tão lambuzado pelo pecado, sujo, pelas faltas cometidas. Então nós temos a graça de nos aproximarmos de Deus, na pessoa do sacerdote, e ali lavar a nossa alma com um banho de reconciliação. Mas se para você, meu amado, minha amada, ainda não ficou tão claro o poder que Deus deu ao sacerdote de perdoar pecados, nós vamos abrir ainda a palavra em João no capítulo 20, no versículo 22 ao 23. Abra a sua Bíblia, que diz assim: depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoados os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Gente, presta bastante atenção. Aqui essa palavra está tão clara como o seu ouvido que escuta a minha voz. Está tão clara como o sol que alumeia os dias. Jesus aqui ressuscitado aparece para um grupo restrito, que era quem? Os apóstolos, os escolhidos, aquele que eles escolheu para dar continuidade à sua missão aqui na terra, depois que ele ascendesse ao céu. Então Jesus aparece para eles, deseja a paz e sopra sobre eles o Espírito Santo. É isso que acontece com o sacerdote católico. Quando ele é ungido pela graça do Espírito Santo no dia da sua ordenação, ele recebe essa autoridade. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles a quem o retiverdes, ser-lhe-ão retidos. E quando o irmão protestante pega essa palavra, ele tem uma interpretação errada, dizer que aqui Jesus está dizendo que é para nós, quando cometemos uma falha, um erro com o irmão, a gente pedir perdão a ele, se desculpar com ele. Não, a palavra não está dizendo isso. Em outras palavras ele vai falar isso, a respeito do perdão ao irmão. Aqui não, aqui ele está falando a respeito de perdão de pecado. Ele deu essa autoridade aos apóstolos. Quem são os apóstolos de hoje? São os bispos e padres da Santa Mãe Igreja Católica. A palavra é clara quando ele diz: a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. Aqueles a quem o retiverdes, serão retidos também. Você viu na formação a respeito da igreja, quando Deus fundou a igreja na pessoa de Pedro, em Mateus capítulo 16, versículo 16. No versículo 18 ele vai dizer isso: tudo que você ligar aqui na terra será ligado no céu, tudo que desligar aqui na terra será desligado no céu. Então é uma confirmação desta palavra de João no capítulo 20, no versículo 23. É esta confirmação, Deus atestando a autoridade dada à Santa Mãe Igreja, através da pessoa do sacerdote, de perdoar os pecados, através do sacramento da penitência, da reconciliação. Abra ainda em João no capítulo 13, no versículo 12 ao 15, que diz assim: depois de lhes lavar os pés e tomar as suas vestes, sentou-se novamente à mesa e pronunciou-lhes: sabeis o que eu fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Logo eu, vosso senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que, como eu fiz, assim também façais vós. E aqui, gente, fica cada vez mais claro a autoridade que Deus deu aos apóstolos. Estavam eles aqui no lava-pés. Estava ele aqui com esse mesmo grupo restrito. E ele deu uma ordem a esse grupo restrito. Ele deu uma ordem aos apóstolos. Ele pegou, lavou os pés dos apóstolos e vai dizer: se eu, que sou o mestre de vocês, tive tal comportamento, fiz essa ação, para que vocês compreendais que vocês também deveis lavar os pés uns dos outros. Na sujeira que tiver, no pecado que cometer, deveis ir ao encontro do outro, para que seja lavado a sujeira. Um padre, ele se confessa com outro padre. Um bispo, ele se confessa com outro bispo ou outro padre. O papa, ele tem o seu confessor pessoal. Então é uma prática da igreja que todo cristão católico deve fazer. Por quê? Porque é uma prática da santa palavra de Deus. Deveis lavar os pés uns dos outros. É isso que acontece no sacramento da reconciliação. A gente chega sujo, pesado, pesaroso, e quando a gente confessa e a gente recebe o perdão dos pecados ali na confissão, então a gente é lavado, a gente é aliviado, a gente sai livre, leve daquele momento de graça que nós recebemos. E é interessante ilustrar aqui para você o exemplo de Santo Antônio de Pádua. Teve um dia que ele estava celebrando a missa e na homilia ele falou sobre o sacramento da confissão, a importância de se confessar para receber o perdão dos pecados. E quando ele terminou
a celebração, um jovem foi ao seu encontro e chorava, pediu para se confessar, mas ele não conseguia falar, ele só chorava e chorava muito, ao ponto de Frei Antônio dizer para ele: vamos fazer o seguinte, você vai para a sua casa, se recompõe, pega um papel, um lápis, escreva o que você deseja falar, e aí você volta e traz. O jovem fez isso, foi para casa, se recompôs, escreveu no papel, voltou a Frei Antônio. Quando chegou lá, que ele foi pegar o papel para ler diante do Frei Antônio simplesmente pediu a ele o papel, ele entregou, e Frei Antônio amassou o papel e disse: pela autoridade dada a mim, a Santa Mãe Igreja, eu absolvo os seus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pegou o bolinho de papel amassado ali e entregou a ele. E aquele rapaz foi embora. E no meio do caminho ele teve a curiosidade de abrir aquele papel. E quando ele abriu o papel, para espanto dele e espanto nosso, aquele papel estava completamente em branco novamente. Para dizer o que, gente? Para dizer que quando se confessa, o pecado é perdoado. Santo Agostinho vai dizer isso. Pecado confessado é pecado perdoado. Pecado que não é confessado não tem perdão. Então nós temos que nos confessar para ser perdoados os nossos pecados. Imagine que nós temos a graça de nos aproximarmos de Deus. Um dia, quando nós nos encontrarmos no juízo, chegarmos com uma carga bem mais leve. Se nós aqui na terra fizermos essa prática do perdão dos nossos pecados através do sacramento da confissão, na pessoa do sacerdote. Por isso, abra a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 5, versículo de 1 a 4, que vai dizer assim: em verdade, todo pontífice é escolhido entre os homens e constituído a favor dos homens como mediador das coisas que diz respeito a Deus, para oferecer dons e sacrifício pelos pecados. Sabe compadecer-se dos que estão na ignorância e no erro, porque também ele está cercado de fraqueza. Por isso ele deve oferecer sacrifício tanto pelos seus próprios pecados, quanto pelos pecados do povo. Ninguém se apropria dessa honra, senão somente aquele que foi chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo não se atribuiu a si mesmo a glória de ser pontífice. Esta lhe foi dada por aquele que lhe disse: tu és meu filho e eu hoje te gerei. Veja, gente, quem é o padre? Quem é o sacerdote? É um pontífice. Essa palavra vem de ponte, aquele que vai ligar. O sacerdote judeu fazia essa ponte, era esse elo de ligação entre o povo e Deus. Da mesma forma, na igreja cristã católica, pois a nossa fé saiu do judaísmo. Algumas práticas do judaísmo veio para cá, porém aperfeiçoada aqui. O padre, ele é esse pontífice, essa ponte que vai nos ligar ao céu. Através de quê? De sacramentos, de sacrifícios oferecidos da parte de Deus, os mistérios de Deus oferecidos aqui nessa terra para Deus, para a remissão dos pecados. E ele faz isso não somente pelos pecados das pessoas, mas também pelo dele próprio, pois o padre também é cercado das mazelas, das malícias deste mundo. Então o sacrifício, ele abarca todos, inclusive aquele que está oferecendo o sacrifício. E ninguém pode usurpar esse direito, a palavra é clara. No versículo 4 vai dizer: ninguém se apropria desta honra, senão somente aquele que é chamado por Deus, como Arão. Ninguém pode se apropriar dessa graça, a não ser aquele que sente o chamado. Gente, ser padre é uma vocação. Viver o sacerdócio é uma vocação. Os irmãos protestantes falam a respeito do celibato, não é porque ele não casa. É um chamado, gente, é uma vocação. Em 1 Coríntios, no capítulo 7, vai falar a respeito do celibato. Nós vamos falar nisso em outra aula. Mas é um chamado para nós entendermos. Ninguém pode se apropriar disso. É por isso que o pastor protestante, ele não pode realizar esse ato, esse sacramento. Não existe sacramentos na igreja protestante. A única coisa que existe lá é a palavra de Deus, e muitas vezes mal interpretada. Então o que eles têm lá na igreja protestante de bom, saiu da igreja católica. Disso aí não pode se negar. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 18 ao 21, abre e vamos conferir. Diz assim: tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o mistério desta reconciliação. Porque é Deus que em Cristo reconciliava consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados dos homens, e pôs em nossos lábios a mensagem da reconciliação. Veja, gente, como é claro. Cristo pôs nos lábios do sacerdote
a mensagem da reconciliação, o perdão dos pecados, criar essa ponte, fazer esse elo entre o céu e a terra. E ele ainda vai dizer no versículo 20: portanto, desempenhamos o cargo de embaixadores em nome de Cristo, e é Deus mesmo quem exorta por nosso intermédio, em nome de Cristo Jesus. Vos rogamos, reconciliai-vos com Deus. Aquele que não reconhece o pecado, Deus o fez pecador por nós, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. O Padre, ele é o embaixador de Cristo. Por isso que nós dizemos, ele é o persona Cristo. Ele é aquele representante de Cristo aqui nessa terra. É bíblico, gente. A palavra de Deus está dizendo isso. Nós somos embaixadores. Aquele que representa, aquele que fala em nome de, para realizar tal coisa. Ou seja, a reconciliação. A mensagem do perdão dos pecados está na Igreja Católica, contida nos lábios do sacerdote católico. Está claro o embasamento aqui até agora, gente? Vamos continuar. Abra ainda a sua Bíblia em São Tiago, no capítulo 5 e no versículo 16, que diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai pelos outros para serdes curado. Gente, quer mais clareza do que essa palavra? Confessai os vossos pecados uns aos outros. Gente, tem situações na vida que nós praticamos que a gente não tem coragem de conversar nem com nossa esposa, nem com nosso esposo, nem com nossos filhos. Tem coisa que acontece que a gente guarda dentro de nós. Nós temos essa graça dentro da Santa Mãe da Igreja Católica de ir ao encontro do sacerdote, de abrir o nosso coração, de rasgar a nossa alma e ser lavado pelo sangue do Cordeiro através do sacramento da reconciliação. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Diretamente falando para quem? Para nós, pecador leigo, e ali para o sacerdote que está pronto ali para ministrar esse sacramento para nós. Gente, é muito fácil participar de uma igreja que não tem sacramento. É fácil demais participar de uma igreja que não tem confissão, que não tem eucaristia. É fácil participar de uma igreja que você pode casar o tanto de vezes que você quiser. Agora, ser católico, eu costumo dizer que não é para todo mundo, não. Estar numa igreja de conveniência é fácil, mas olha bem, com o católico não é assim. O católico não pode se embriagar, não pode adulterar, não pode fumar, não pode abortar, usar qualquer tipo de método anticonceptivo. O católico, ele não pode ter a prática homossexual, roubar, matar, enganar, mentir e outras coisas mais. E quando o católico comete algo desse tipo, nós temos o sacramento da reconciliação. Santo Agostinho, doutor da igreja, vai dizer isso: quando pecamos, não temos vergonha, mas na hora de confessar, o demônio coloca vergonha em nós para não confessarmos. Olha como é forte isso, gente. Dito por um doutor da igreja, Santo Agostinho. Por isso todo pecado grave ele tem que ser confessado. Quais são os pecados graves, Rony? São aqueles pecados que ferem os 10 mandamentos. E assim nós fazemos o exame de consciência em cima dos 10 mandamentos. Eu tenho amado a Deus acima de todas as coisas? Eu tenho chamado o seu nome em vão? Eu tenho guardado domingos e festas? Eu tenho roubado? Eu tenho adulterado? Eu tenho honrado o pai e mãe? Eu tenho matado? Eu tenho cobiçado as coisas alheias? E assim por diante. Então eu faço um exame de acordo com os 10 mandamentos. Tenho praticado algo do tipo, então eu preciso me confessar. Aí tem os pecados veniais também, que é os pecados de estimação, cometidos no dia a dia. Eu me desentendi com o irmão, eu falei uma palavra que não deveria falar, eu gritei com alguém, eu briguei no trânsito, coisa do tipo. Esses pecados, eles têm um momento dentro da Santa Missa, no início, de pedirmos perdão e esses pecados, por assim dizer, menores, serem perdoados. Porém, nós não podemos acumulá-los. Se você vai cometendo pecado venial, ou seja, pecado mais leve, em cima de pecado leve, ele se torna um pecado grande. Por isso a necessidade de confessar cada vez que você sentir necessidade. Em Lucas, no capítulo 19, versículo de 1 a 10, vai falar da pessoa de Zaqueu, do encontro que Jesus teve com Zaqueu. Zaqueu que era recebedor de impostos, Zaqueu que era muito rico e a sua riqueza foi às custas de roubo. Ele era ladrão, ele era um publicano. E quando Jesus entra na casa dele, Jesus diz: a salvação entrou nessa casa, porque Zaqueu fez uma confissão pública ali. Olha a confissão pública. Então a salvação entrou naquela casa, na casa de Zaqueu. É através do sacramento da confissão que a salvação entra na minha casa mais uma vez. Abra sua Bíblia aí em São Lucas, no capítulo 15, e no versículo 21, que diz assim: o filho disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho.
Veja, gente, aqui mais uma confissão pública. Você sabe que aqui é a parábola do filho pródigo. Então, aquele filho confessou ao pai o seu pecado, que foi perdoado, e quando fez festa, todos os que estavam ali na festa sabiam do que aquele filho tinha praticado e agora estava voltando à casa do pai. É assim que acontece no sacramento da reconciliação. É assim que acontece na confissão. A gente que estava distante da casa do pai, a gente retorna mais uma vez. Portanto, gente, nós não podemos brincar com o pecado, pois em Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, vai dizer isso, que o salário do pecado é a morte. Nós não podemos brincar, estar acumulando pecado em nossas vidas. Uma vez que temos consciência que cometemos algum pecado, temos que recorrer rapidamente ao sacerdote para confessar o nosso pecado, para que nós não sejamos surpreendidos, que Deus o livre e guarde, morrermos em pecado. E entender isso, que em João, no capítulo 20, no versículo 21 e 22, Deus, o próprio Jesus, deixou esse sacramento. Perdoai os pecados uns aos outros. A quem vos perdoar, serão perdoados. A quem retiver, seriam retidos. Santo Agostinho, bispo e doutor da igreja, que viveu no ano 354 ao 430, ele diz: se a igreja não existisse, a remissão dos pecados, não existiria nenhuma esperança, nenhuma perspectiva de uma vida eterna e uma libertação eterna. Rendamos graças a Deus, a sua Santa Mãe Igreja, que nos deu algo tão bom. Veja, gente, o doutor da igreja nos ensinando, santo da igreja, de que é grato por nós sermos católicos e termos esse sacramento dentro da Santa Mãe Igreja. Ele ainda vai dizer: fazer penitência é costume da igreja. Se quereis que ele ore por vós, ninguém diga: eu faço penitência secretamente diante de Deus. Ele o sabe e perdoa-me, porque faço penitência em meu coração. Podemos nós anular o Evangelho e a palavra de Cristo? É assim o argumento protestante, que diz: não, eu faço penitência comigo e com Deus, eu confesso comigo e com Deus diretamente. Fazendo isso, você está anulando a palavra de Deus. E quem nós somos, quem você pensa que é para anular a palavra de Deus? São Leão Magno, que viveu no ano 400 ao 461 da era cristã, Papa e doutor da igreja, ele diz: Deus, em sua misericórdia, preparou 2 remédios para os pecados dos homens: o batismo e a penitência, a confissão. Pelo batismo nascemos para a vida da graça, pela penitência recuperamos-lo se tivermos a infidelidade de perdê-la. Todo cristão, portanto, deve examinar a sua consciência, adiantando no dia a dia de sua conversão. Ninguém espere satisfazer a justiça de Deus na hora da morte. É um perigo para os fracos e ignorantes adiar a sua conversão para o último dia de vida. Veja o ensinamento da igreja. Não podemos brincar, gente. É sinal de salvação para nós. Não podemos estar acumulando, adiando o dia da nossa conversão. É necessário procurarmos imediatamente. São Gregório Magno ainda vai dizer, ele que viveu no ano 540 ao 604, Papa e doutor da igreja: o pecador, ao confessar sincera e contritamente os seus pecados, é como Lázaro, já vive, mas está ainda ligado com as ataduras do pecado. Precisa de que o sacerdote las corte e corte-las absorvendo. Ele faz uma interpretação da passagem de Lázaro, que quando Jesus ressuscita, ele sai para fora atado em faixa. E Jesus vai dizer: ajude a tirar as faixas dele. É isso que acontece com o sacramento da reconciliação. O padre nos ajuda a retirar de nós as faixas que nos prende de andarmos bem. O protestante vai dizer: não, basta se arrepender, descer as águas do batismo e receber a salvação, o perdão dos pecados. É verdade, porque no batismo nós recebemos o perdão do pecado original, o perdão dos pecados dos nossos primeiros pais, de Adão e Eva. Mas e os pecados cometidos diariamente ao longo da vida? Toda vida eu vou ter que me batizar? É por isso que você sai de uma igreja, aí vai para outra, aí se batiza, aí sai daquela igreja, vai para outra, e se batiza novamente. E sair a brincar de Deus. Por quê? A palavra também vai dizer que há uma só fé, há um só batismo, há um só Senhor. E essa prática vivida aqui na Igreja Católica. Nós sabemos que depois da morte, gente, vem o juízo particular de cada pessoa. Então nós temos a graça de, já aqui nessa terra, sermos lavados para nos apresentarmos diante de Deus mais leve, mais limpo. No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1458, diz assim: somente a Igreja Católica guardou esta riqueza para você e espera que você não despreze, apesar de não ser estritamente necessária a confissão das faltas cotidianas, ou seja, os pecados leves. É vivamente recomendado pela Igreja, com efeito, a confissão regular dos pecados veniais, com ajuda a formar consciência, a luta contra as más tendências.
e deixar-nos curar por Cristo e progredir na vida do Espírito Santo, recebendo mais frequentemente, por meio desse sacramento, o dom da misericórdia do Pai. Somos lavados, levados a ser misericordiosos, como ele é. Santo Agostinho também vai ensinar isso. Evita as ocasiões de pecado, evita os pecados veniais. Se você não luta contra os pecados veniais, Deus não o ajudará quando o pecado mortal vier bater à sua porta. Então é uma luta diária, uma luta cotidiana, de mudança de vida, de conversão de vida diária. E o sacramento da confissão e o sacramento da comunhão vai nos ajudando isso, digo por experiência própria. Então, gente, chegando ao final dessa terceira formação, recorramos o mais breve possível, a primeira oportunidade que tivermos, ao rio caudaloso da misericórdia de Cristo, como diz São João da Cruz, para sermos lavados das nossas faltas, das nossas culpas. E se você tiver ainda alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta a fazer, deixa aí nos comentários, que a gente vai estar estudando e procurando responder a você. Espero você na próxima aula, estivemos unidos e vamos permanecer assim. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado.